vocês passaram a semana? Bem? Eu imagino que bem. Eu espero que muito bem. Eu também passei uma semana muito boa, muito abençoada, graças a Deus. E como foi a celebração de Pentecostes? Foi bonita? Coloca aí embaixo na descrição como foi a celebração de Pentecostes na minha comunidade. Aí você diz de que paróquia você é, de que comunidade, onde você participa. Se quiser pode colocar também qual é o seu engajamento na comunidade, como você é missionário, missionária aí na sua comunidade, tá bom? Obrigada por estar nos seguindo, por ver nossos vídeos, por comentar, por compartilhar. Deus abençoe vocês. É uma maneira de ser missionário também quando você compartilha, quando você faz chegar a outras pessoas esses momentos formativos, esses momentos orantes do nosso canal, tá bom? Vamos então dar início a esse momento invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar então a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo que é o protagonista da missão. Nós somos apenas instrumentos. Quem é protagonista é o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e enche de esperança o coração do mundo. Renova nosso coração e capacita-o a amar sem fronteiras. Vem, Espírito de amor, e ilumina as estradas, com a paz e a reconciliação entre os povos. Vem para todos os pobres do mundo, para todos aqueles que choram, para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Vem, Espírito de vida, e ilumina o coração dos jovens, do desejo de uma vocação missionária. Ilumina os missionários do Evangelho, com o seu sopro de amor, com a sua luz ardente, com a força da sua graça. Revigora a nossa fé missionária e nos faça testemunhas da esperança. Vem, Espírito de Deus. Muito bem, então hoje nós vamos continuar a nossa catequese sobre o tema da presença do Espírito Santo juntamente com a Trindade na missão. O Espírito Santo protagonista da missão já no Novo Testamento. Na semana passada, na quarta-feira passada, nós falamos da presença e da ação do Espírito Santo na história da salvação no Antigo Testamento, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nessa nossa catequese missionária, falando um pouco dessa presença do Espírito Santo juntamente com a Trindade. Nós nunca falamos de uma pessoa só, né, da Trindade. Especificamente, nós damos destaques. Então, como nós estamos neste contexto entre o Pentecostes e a festa da Santíssima Trindade, dentro da nossa proposta de catequese de espiritualidade missionária, então hoje nós vamos falar um pouquinho mais da presença do Espírito na ação da Igreja, na vida de Jesus, já no Novo Testamento e depois na ação da Igreja, na ação dos apóstolos, tá bom? Então, nós sabemos que Jesus é o enviado do Pai, na força do Espírito Santo. Então, Jesus não veio sozinho, ele veio como enviado do Pai e na força do Espírito Santo. E nós vimos já que na Anunciação, a presença do Espírito Santo cobre Maria com a sua sombra e que faz nascer nela, faz ser gerado nela o Filho, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, que é Jesus. Ainda no Novo Testamento, nós podemos ler o relato da presença do Espírito Santo lá no momento em que João Batista foi anunciado para Zacarias. Zacarias era sacerdote, estava servindo no templo e viveu aquela experiência de Deus, onde lhe foi revelado que Isabel conceberia e daria à luz a um filho. Embora ele tenha duvidado no começo, tenha achado que era impossível que Isabel pudesse ser mãe naquela idade, depois ele reconheceu a ação de Deus na vida dele, na vida de Isabel, na concepção e no nascimento de João Batista. E ele cantou um cântico
um cântico que nós chamamos de Benedictus, né? Ele bendisse a Deus pela experiência salvífica. E cheio do Espírito Santo, ele profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Nós vemos ainda a presença do Espírito Santo se revelando ao velho Simeão, aquele senhor que servia no templo e que havia recebido uma revelação de que ele não morreria sem ver o Salvador. E no dia em que José e Maria foram ao templo levar o menino para a apresentação, Simeão recebeu uma revelação do Espírito de que aquele era o menino. E ele então se aproximou, né? E ele disse, também outro cântico, né? Que é o cântico de Simeão. Ele se expressou de forma poética: agora, meu Senhor, já posso descansar, né? Eu vi o teu amor, eu vi a manifestação. Então, assim, é bonito perceber essas pessoas que se deixavam guiar pelo Espírito Santo. Essas pessoas que eram capazes de compreender a ação do Espírito Santo na vida delas, nos acontecimentos. Na nossa vida também o Espírito Santo se manifesta, na nossa vida também ele nos revela. E nas coisas mais simples, nas coisas mais inusitadas. Assim como aquele ancião, aquele idoso que servia no templo, juntamente com a profetisa Ana, foram capazes de ver naquela criança a presença do Filho de Deus, também nós, se formos pessoas de oração, pessoas dóceis à ação do Espírito Santo, seremos capazes de ver maravilhas acontecendo. Seremos capazes de perceber Deus se revelando na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Claro que na vida de Jesus o Espírito Santo foi sempre presente, mas o Evangelho nos traz alguns relatos, nos faz memória, nos dá testemunho de alguns relatos onde essa presença foi assim mais forte. Com certeza Jesus, durante toda a sua vida, foi, e nós sabemos disso porque ele era uma pessoa de oração. Jesus, embora sendo Deus, ele rezava, ele buscava a intimidade com o Pai e com o Espírito na oração. Mas houve alguns momentos que foram marcados por uma presença ainda mais forte, uma presença assim praticamente visível do Espírito Santo. Ou seja, por uma manifestação, aquilo que nós podemos chamar de teofania, né? Uma manifestação forte do Espírito, uma manifestação forte da Trindade. Isso aconteceu, por exemplo, no batismo de Jesus. Todos nós conhecemos o relato do batismo de Jesus, quando ele entrou na água, quando ele foi batizado por João, aconteceu aquela manifestação do Espírito, né, através de uma pomba que vem e pousa sobre ele. E se escutou a voz do Pai que disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Evangelho também nos diz que Jesus, depois do batismo, foi conduzido para o deserto. E viveu aquela experiência forte também, no deserto. Essa experiência que nós também somos chamados a fazer, a experiência do deserto, é a experiência do encontro conosco mesmo, com a nossa realidade diante de Deus, com a nossa pobreza e às vezes com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. E é a hora de poder escolher a Deus, Deus em primeiro lugar. O Evangelho de Lucas diz que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, entrou na sinagoga e ali tomou o livro da palavra do profeta Isaías. E ali na leitura daquele texto, de Lucas 4,14, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor.
Jesus então diz: hoje se cumpriu essa profecia. Olha que bonito, né? A gente poder escutar a palavra de Deus, seja na liturgia do domingo, da missa, seja em uma celebração, seja na nossa oração pessoal, quando nós lemos a palavra, quando nós rezamos com a palavra, nós podemos escutar a palavra e dizer: hoje se cumpriu esta palavra. Essa palavra hoje é a palavra de Deus para mim. Porque é como se a palavra saísse, né, do livro e chegasse ao nosso coração. O acontecimento do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, é registrado por Lucas como uma manifestação de sinais exteriores que acompanharam uma experiência que era interior. No dia a dia, nós normalmente não vamos ter assim experiências acompanhadas de sinais tão explícitos como essa. Mas sim, nós podemos ter a vivência daquele vento e daquele fogo que vem, que nos queima, que nos transforma, que mexe com a nossa vida, que mexe com as nossas estruturas, que nos desinstala. E aí nós podemos ver o que viveram os primeiros discípulos. Os discípulos e os apóstolos que viveram a experiência da unção do Espírito Santo no Pentecostes, eles se tornaram pessoas corajosas, perderam todo o medo, foram capazes de sair daquele lugar e anunciar. A experiência foi tão valente, tão corajosa, que as pessoas até diziam que eles estavam embriagados. Onde está presente o Espírito Santo, ali também há vida, porque o Espírito é um Espírito vivificador. Onde está presente o Espírito Santo, ali há comunhão e alegria, ali há esperança, ali há obras de misericórdia. Então vamos pedir a Jesus que fortaleça em nós esse desejo de viver a missão, de sermos testemunhas do seu amor, de sermos discípulos missionários. Vamos rezar a nossa dezena. Jesus missionário, fazei-nos pessoas missionárias. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a bênção, a proteção, a força de Deus esteja sempre com cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham todas as quartas-feiras para essa formação de espiritualidade missionária e também a você que segue este canal todos os dias. Muito obrigada, Deus abençoe você, que você possa ser um missionário, uma missionária através das redes sociais. Fica com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Nas mãos que semeiam o sonho de Deus, na terra de todos, presente do céu, renasce alegria no rosto do povo. Com certeza veremos um mundo mais novo. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Eu creio no amor. Eu creio no amor. Eu creio no amor. E não se esqueça de deixar
deixar o seu like, né? De curtir, de compartilhar, enfim, de fazer esse canal crescer. Muito obrigada, hein? Grande abraço!